Pessoal, quem é mais forte, Shanks ou Mihawk? O que a vitória do Shanks sobre o Kid e o Killer pode representar para o Mihawk e para o Zoro? Bora analisar! Fala galera, beleza? Cássio na área, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o Mihawk, o Shanks e no caso o Zoro. O que a vitória do Shanks sobre o Kid e o Killer pode representar tanto para como feitos para o Mihawk ou para o Zoro. E ver o quão poderoso eles são, tanto agora quanto vão ser no futuro. Primeiro a gente tem que lembrar uma coisa. A vitória do Shanks sobre o Kid e o Killer aumentou os status do Mihawk e do Zoro também. Muita gente pode não concordar, pode até discordar, mas o que o Shanks fez, aquele feito, vai agregar tanto pro Zoro quanto pro Mihawk. Mas por que pros dois? Porque o Kid, ele junto com o Law, derrotou a Big Mom. Tá certo, foi uma batalha acirrada, os dois apanharam muito dela, mas derrotaram junto. E o Kid e o Law, cada um já tem uma recompensa de 3 bilhões. E no caso, agora chegou o Shanks, derrotou o Kid com um Kamusari a queima-roupa, deitou o Kid na pancada, ele e o Killer junto. Então, isso acabou agregando para pessoas ter o mesmo nível que ele. E muita gente fica falando, mas o Mihawk só é mais forte que o Shanks na espada. Calma, pessoal, eu vou provar aqui que o Mihawk está no mesmo patamar que o Shanks, apesar de muita gente discordar. Primeiro, temos que lembrar daquela fala antiga do Mihawk e do Shanks, onde o Shanks fala pro Mihawk: olhos de falcão, você veio me desafiar bem agora? Eu não estou me sentindo muito bem, que ele estava com ressaca. Aí o Mihawk fala: eu não tenho mais interesse em você, agora que você perdeu o braço esquerdo. E aí, a gente tem que lembrar também, a gente teve aquele Brief Card do Mihawk falando o seguinte, que ele espera que no futuro surja um mestre da espada que supere o seu rival, Shanks, o Ruivo, seja tão forte quanto ele, e batalhe e derrote o Mihawk, batalhe contra ele. Ou seja, o Mihawk está esperando alguém mais forte que o Shanks surja e batalhe contra ele. E esse alguém a gente já sabe quem é, provavelmente é o Zoro. Mas antes de falar do Zoro, vamos continuar falando do Mihawk. Esse Vivicard, mais a fala do Mihawk lá clássico, quando ele foi falar do Luffy pro Shanks, mostram que o Mihawk está exatamente no mesmo nível do Shanks. Vamos lá por partes. O Mihawk é mais forte que o Shanks nas técnicas de espada. Beleza, o Mihawk é mais forte na técnica de espada que o Shanks. E olha que o Shanks é bom na espada. Segundo ponto, o Mihawk com certeza sabe usar Haoshoku no Haki, ou seja, o Haki do Rei. Por mais que muita gente duvida, o Mihawk deve ter Haki do Rei. Então ele deve ter ataques com Haki do Rei. Já começa por aí. Terceiro, o Mihawk tem uma Kokuto. O que é uma Kokuto? Espada de lâmina negra. Quando você sobe o grau da sua espada para um nível mais alto, as espadas de lâmina negra, eles são muito mais poderosas que as espadas comuns. A espada do Mihawk, no caso, a Kokuto Yoro, além de ser uma Saijo ou Asamono, que é as espadas de grau supremo, as 12, ela ainda é uma Kokuto, ou seja, ela é uma espada de lâmina negra, deixando ela muito mais forte. E o Shanks derrotou, no caso, o Kid e o Killer com uma espada que nem lâmina negra tinha, mostrando o poder dele. Agora imagina o Mihawk quando o Kid e o Killer. Você acha que ele não faria o mesmo? É capaz que ele fizesse até pior. É capaz que o Mihawk desse um golpe parecido com Haoshoku no Haki, Kakuto Yoro, além de derrotar o Kid e o Killer, partisse o navio deles junto. Pra vocês verem o nível do Mihawk. Então, tem muita gente que tá desmerecendo o Mihawk, sendo que não é assim. O cara é forte, o cara bate de frente com o Shanks. E as únicas duas lâminas negras mostradas no anime são a Kokuto Yoro e são a Shusui, no caso do Ryuma. E isso agregou, o feito do Shanks agregou muito pro Mihawk. E com relação ao Zoro, o que o feito do Shanks pode representar? Primeiro, que o Zoro treinou com o Mihawk, então já começa por aí. O Zoro treinou com o Mihawk, o Zoro tá muito forte. O Zoro se preparou e tancou o golpe da Big Mom e do Kaido junto. Tá certo, ele tomou um dano considerável, ficou machucado, mesmo assim conseguiu ficar de pé e ainda executou um ataque contra o Kaido, usando o Haki do Rei, que o Zoro não sabia que tinha nem sabia controlar ainda. Ele até ficou surpreso quando o Kaido falou. Terceiro, no caso, o Zoro também, ele pode ter uma lâmina negra. O próprio Tengo falou pra ele que ele pode pegar a Emma e futuramente ela pode se tornar uma lâmina negra subindo de nível. Pô, se tornar uma lâmina negra subindo de nível. Será que ela pode se tornar uma Saijo ou Asamono? Porque ele falou subindo de nível. Eu não sei com relação a isso. Mas imagina uma Emma
subindo de nível, ficando com a lâmina negra, virando uma Saijou ou Asamono. Ia ser muito forte. A gente viu que essa lâmina é viciada em hack. E o treinamento constante de hack é que torna uma lâmina negra. Aí, no caso, a gente tem que levar alguns outros pontos em consideração. Além do Zoro poder no futuro ter uma Kokuto, uma lâmina negra, além dele ter hack do rei, que já foi confirmado, é só questão de tempo até ele saber usar e controlar para atacar. E além do Zoro ter treinado com o Mihawk, tudo isso é o fato que agrega do Shanks pro Mihawk e do Mihawk pro Zoro. Sem contar que no Vivre Card do Mihawk é falado que o Mihawk está esperando algum mestre da espada que supere o seu rival Shanks, o Ruivo, para batalhar contra ele. Ou seja, é o Zoro. Então pode dizer que no futuro o Zoro vai superar o Shanks para poder batalhar contra o Mihawk. É o que fala no Vivre Card do Mihawk. E aí a gente tem que levar algum ponto em consideração. Nós sabemos agora que o Zoro tem hack do rei e tem aquele olho dele cortado, a gente sabe. Quem sabe, com o despertar futuro do hack do rei, o Zoro conseguindo controlar ele, aquele olho esquerdo dele, por mais que tenha sido cortado, ele não enxergue mais, possa ter alguma utilidade com relação ao hack do rei. Lembrando que o hack do rei muitas vezes se manifesta pelo olho do personagem, então seria interessante também com relação ao Zoro. O hack do rei, ele pode ser usado tanto pelo corpo, mão, punho, espada, olho, tudo. Mas seria interessante esse, no caso do olho, o despertar do hack do rei, do Zoro, agregar alguma coisa pro olho esquerdo dele. Sem contar que o Zoro também, ele aprendeu a técnica de cortar fogo do Kinemon. Quem sabe uma hora ou outra o Zoro não vendo o Shanks numa batalha contra alguém, ou contra o Mihawk, ou contra o Luffy, ou contra alguém no futuro, o Zoro não vendo o Shanks usando o Kamusari, ele não decida copiar, porque o Kamusari ele é um golpe feito com o hack do rei e técnica de espada. E o Zoro tem técnica de espada, ele aprendeu com o Mihawk, tá ficando forte cada vez mais, e tem hack do rei. Então quem sabe no futuro não podemos ter o Zoro usando um Kamusari contra algum personagem, até mesmo contra o Mihawk, ou contra um dos Gorosei, aquele que tem uma espada também, que eu acredito que seja a Shodai Kitetsu. Então a gente tem que esperar por mais informações para ver o que o futuro reserva. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, não desmereçam nem o Mihawk nem o Zoro, pois o Zoro tem o potencial para no futuro superar o Shanks, conforme o Vivre Card do Mihawk diz, e o Mihawk está no mesmo patamar do Shanks, por mais que muitos não queiram, beleza? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falou, fui!